Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais uma aula aí do nosso estudo do livro Céu e Inferno, versão original da FEAL. E antes da gente fazer a nossa prece e iniciar o nosso estudo, vou passar a vez para a nossa companheira Mila, que vai fazer a leitura do texto da noite de hoje. Fica à vontade, cara. Boa noite, todo mundo tá me ouvindo? Sim, Tá bom. Então vamos lá. A leitura é uma mensagenzinha do livro Vinho de Luz, do Chico, pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem 47. O título é O Povo e o Evangelho. Aí tem um trechinho de Lucas, né? Falando assim: E não achavam um meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Lucas, acho que é assim que fala, 19, versículo 48, eu nunca sei direito, mas acho que é isso, 19, 48. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Debalde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio. Quando sem luz na missão sublime de orientar, cientistas presunçosos, demagogos subordinados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente, considerados num todo, achamos-nos ainda longe da união com Jesus, em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres. Tormentas de sangue e lágrimas varrem os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe a distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam mil promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhante plataforma. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Isso aí, o postulado do Cristo é um caminho que não é para muitos, né? Por isso que poucos estiveram ali ao lado do mestre, né? Sacrifícios e dedicações que privam a vida material que a gente tem. E é um pouquinho do que a gente vai falar também, das consequências, né, dessas nossas escolhas que a gente tem. Então, convido a todos para, nesse momento, fecharem os seus olhos, que possamos ficar numa posição confortável, que possamos sentir as boas energias da espiritualidade desse grupo nos envolvendo, nos trazendo luz, nos trazendo as inspirações, o discernimento, a atenção para os pontos a serem estudados na noite de hoje, dessa obra tão bendita. E agradecemos também a Kardec, ao Cristo e ao Pai pela oportunidade do encontro de hoje. Que tenhamos uma noite proveitosa. Que assim seja. Obrigado, Camila, pela leitura. E vamos, então, dar sequência no capítulo 8, que o Daniel gentilmente adiantou já na semana passada. Eu vou fazer o espelhamento aqui da apresentação, dando continuidade na apresentação que o Daniel já havia criado. Deixa eu achar o benditinho aqui. Aqui. E aí, assim, gente, vou estar com a tela espelhada da apresentação.
E aí eu vou, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, quiserem interagir e dar a opinião de vocês, levantem aí a mãozinha que aí eu vou ouvir e vou voltar para essa tela, tá? Daniel, até a semana passada trouxe até o 10º ponto, são 25. E hoje a gente retoma a partir do item 11, que é o que eu vou trazer para vocês nesse momento. Então vamos lá. Eu não vou fazer a leitura dos itens, tá? Vou basicamente dar uma pincelada em cima daquele assunto que é abordado por ele. Assim como o Daniel também estava fazendo para não ficar tão cansativo. Então, o 11º item, ele acaba tendo uma correlação íntima, se a gente for relembrar, né, até a questão do inferno. Porque nesse ponto a gente acaba entendendo por que os espíritos nunca podem ficar, né, para trás, nunca vão ficar largados lá. Aquele lá ficou para trás e lá fica para sempre, né? Ele nunca vai ficar eternamente abandonado ou nunca vai ficar eternamente num sofrimento constante. Ele reforça esse ponto, que o progresso espiritual ele é inevitável para o ser, né? Inevitável para o espírito. Ele vai acontecer para todos os espíritos. E se um espírito, por acaso, nunca se aperfeiçoasse, ele estaria condenado, né, a uma inferioridade eterna. E isso acaba contrariando totalmente a lei de progresso, que é uma lei que é muito falada nesse tópico. A lei de progresso acaba sendo uma das leis, né, providenciais aí para que, regendo nós como criaturas, assegure a nossa evolução, né? Em algum momento, né? Graças à lei de progresso, nós inerentemente vamos evoluir. Só que essa evolução, ela acaba tendo um tempo para acontecer, né? Não é no estalar de dedos e não é, pode ser, mas não necessariamente é quando simplesmente agora eu quero evoluir. E eu vou lá e, como num passe de mágica, como numa simples vontade do dia para a noite, né? E esse dia para a noite acaba se tornando para o tempo do espírito centenas, né? Dezenas de anos para determinados despertarem acontecer. E isso tudo, esse tempo, vai acabar dependendo única e exclusivamente das escolhas que aquele espírito venha a fazer, né? Então, se eu vou escolher uma situação, o espírito é ignorante, né, gente? Então, se o espírito ignorante vai lá e escolhe uma situação que vai lhe trazer dor, que vai lhe trazer sofrimento, ele vai arcar com as consequências que aquelas escolhas acabaram trazendo para ele, não como penalidade, como lei de causa e efeito, algo orgânico, algo natural. E se ele fica em sofrimento e não entendeu que aquela ação que ele teve causou toda aquela situação que ele está vivendo, naturalmente ele vai continuar experienciando a mesma coisa. E aí é onde ele fica estagnado, onde ele fica mais atrasado, o que não é abandonado ou largado para essa evolução. E em algum momento, né, no despertar desse espírito, ele vai acabar compreendendo as ações corretas que ele tem que ter em determinados momentos, e aí haverá essa evolução naturalmente. Então essas escolhas vão acabar acelerando, né, ou então atrasando a evolução. E a gente tem em vida também, bem claro, né, a gente percebe nessa vida bem claro as escolhas que a gente tem. A gente
são as escolhas que a gente tem por amor ou escolhas que a gente tem pela dor. Então, elas acabam trazendo consequências naturais, as escolhas por amor também. E a gente percebe que fazendo determinadas coisas que nos dão um prazer no coração, um prazer em ver no bem, né, uma reação boa para outras pessoas, a gente já está aprendendo ali. A gente já sabe que se a gente fizer de um outro jeito, e a gente até pode fazer de um outro jeito, e dar ruim, a gente perceber, a gente vai falar, ó, caramba, não, eu fiz certo, da outra vez deu certo. Então, tipo, isso que eu fiz agora não rola. E a gente já volta para o caminho correto, né? E a evolução segue a sua jornada. E aí, quando ele atrasa, é justamente porque ele não entendeu ou ele está resistindo a esse progresso, né? Que é aquela insistência da gente achar que a gente tem sempre razão, aquela insistência de a gente achar que a nossa verdade é uma verdade absoluta, e a gente não percebe, muitas vezes, que essas verdades absolutas vão acabar trazendo esse sofrimento para a gente, né? E aí, isso só vai acabar quando essa soberba da alma, né, essa tássia da alma, tá se achando, acabar se entregando para as leis divinas de alma e coração, com a humildade que o espírito precisa ter para que a evolução aconteça, né? Com a resiliência que o espírito precisa ter para que a evolução aconteça. E aí ele vai, dentro das necessidades de evolução dele, conseguir suportar determinadas dores com mais tranquilidade, compreendendo o porquê de algumas ações que tem. Então, a gente não precisa nem pegar uma encarnação, uma história evolutiva de um espírito. Uma própria encarnação, a gente já detecta isso, né? Às vezes uma pessoa foi muito arrogante a vida inteira. E aí acaba tendo como reflexo disso o abandono na velhice. Não tem amigos, não tem parentes, não tem os próprios filhos, acabam abandonando aquela criatura porque ela se levou a própria encarnação numa ação de soberba junto com as outras pessoas. Só que a velhice ela acaba fazendo com que as pessoas, principalmente quando tem doença envolvida, que elas inevitavelmente se curvem à humildade, porque elas vão precisar de alguém. E aí, se ela continua arrogante, ela vai ter ninguém, né, no fim das contas. Vai ser abandonada mesmo. Então, olha como é interessante a gente ver dentro da própria encarnação. É que nem também quando a gente tá jogando um joguinho no celular, aquele joguinho que vocês são viciados, um Candy Crush, né, um Angry Birds, um Among Us, sei lá. Um joguinho que a gente é viciado. E aí tem aquelas fases lá que a gente não consegue passar, né, aqueles níveis que a gente não consegue passar de jeito nenhum. Aí a gente tenta, morre, tenta, perde até acabar todas as vidas grátis que a gente tem. E aí tem alguns momentos que a gente fala assim, não, deixa, cansei desse jogo, não jogo mais. E encosta ele. Aí daqui 1, 2 dias você vai lá e pega de novo. E aí a gente vai lá e passa de nível. Por quê? Porque a gente fica às vezes tão concentrado naquela forma que a gente está jogando, que a gente esquece de olhar até fora da bolha, né? Até ver jogadas que a gente podia ter feito e não fez, ou estratégias que a gente podia ter usado e não usou. Mas a gente meio saiu daquilo e conseguiu perceber, né? E conseguiu passar. Não foi porque o algoritmo foi, deixa eu facilitar o jogo aqui, o nível dessa fase aqui para essa pessoa passar. Não. É que a gente consegue encontrar soluções, por vezes até inconscientemente, para aquele problema e, passou, já foi, né? E às vezes a gente até olha para aquela e fala assim, nossa, a gente é meio, putz, como que eu fui burro e não vi, né, que a solução para passar desse nível era esse, né, que era só fazer isso. E a gente tem esse, né, esse pensamento de depreciação e tudo mais, né. E depois que passa isso, a gente, não, beleza, ou a gente acha que a gente, caramba, eu sou bom demais mesmo, né. E aí, daí para frente, a gente
começa a deslanchar, passa um nível, passa 2 níveis, né? E nasce meio que uma esperança na gente de novo no jogo, que a gente vai passando de fase, né? Até achar uma de novo que a gente acaba empacando. E acaba sendo parecido também com esse progresso no jogo, fazendo essa metáfora com o progresso da vida. E a gente vê esse tipo de situação também muito claro nos filmes que envolvem anti-heróis, né? A série do Loki, ou a história do Loki. A gente tem também O Pacificador, é uma série que tem na HBO também baseada nos quadrinhos, mas tem uma que eu amo, que é muito claro também, é o Detona Ralph, né? Que é um personagem que fica ali no limbo, se depreciando, vai buscar soluções porque ele sabe das suas qualidades, né? Ele sabe que ele pode mais, ele sabe que ele não é aquilo que estão colocando ele naquela situação. E aí ele cria uma busca, né? Uma busca difícil, porque essa busca ela é cheia de altos e baixos, até ele encontrar de fato assim a sua essência e superar e suportar para que ele tenha um caminho rumo ao progresso. Acho fantástica a mensagem dessa animação. Bem-vindos todos que chegaram agora. A Gi conseguiu chegar. Seja bem-vinda, Gi. Graça está entre nós também. A Silvia Andréia, que eu vou descobrir se é a de verdade ou a falsa, mas acho que é a Aninha. Diz que adora jogos para relaxar, musiquinha é boa, é verdade, tem umas musiquinhas que são bem, bem boas para relaxar. A Camila gosta de jogar The Sims, Cats and Soaps, que eu não sei do que se trata, mas vou descobrir depois. E vamos para o item 12. Beleza, gente? Item 12. É um item um pouco mais extenso, mas ele acaba fortalecendo aquela mensagem de que Deus não abandona a gente. Deus não nos abandona. É igual aquele comercial de desodorante, né? O Rexona, não nos abandona. E isso é independente do nível, né, do nível de inferioridade que aquele espírito possui. E isso independe do nível de perversidade que está aquele espírito, né? Porque aquilo a gente sabe que não é dele, então está, não que não ele possui aquela perversidade, né, momentânea, né? E essas criaturas elas não são esquecidas, elas não são abandonadas por Deus e nem pela espiritualidade, né? E o, o elo primário desse ser, junto com a espiritualidade, que por vezes pode se achar abandonado, pode se achar esquecido, o primeiro contato é o seu anjo da guarda, né? O seu mentor, aquele seu espírito anjo guardião, aquele irmão dedicado a auxiliar na encarnação ou na pré-encarnação, na pós-encarnação, aquela alma, ele tá ali, né? Se ele for lembrado através de um pensamento, se ele for lembrado através de uma prece, rogado, evocado, imediatamente ele vai ter espaço, ele vai ter brecha para poder inspirar essa alma com bons pensamentos, com um desejo de vivenciar o progresso, né? De ser incentivado a reparar os maus que fez recentes. Então, e é interessante, né? Porque a gente percebe também que existe como se fosse um lapso, né? De religiosidade, de fé, de espiritualidade, em pessoas que a gente vê que praticam o mal constantemente. E às vezes elas até não percebem desse mal, para elas até é algo comum, né? Elas não vê o quanto elas são prejudicadas ou o quanto elas estão prejudicando outras pessoas. Então elas têm essa religiosidade até como de uma forma ignorante, né? Se a gente for pegar os antepassados que faziam as oferendas aos bons espíritos, aos espíritos, né?
Tipo, não precisaria dessas oferendas, eles vão te atender dentro das suas necessidades conforme seu merecimento, né? E esses irmãos acabam esquecendo de fato, né, de que existe algo maior que pode os auxiliar em um momento de necessidade. E assim como eles também podem estar rodeados de irmãos com uma vibração mais baixa dentro dos objetivos que eles querem. Mas falando do objetivo de crescimento, de progresso, tem esse espaço para eles, né? Esses irmãos acabam agindo quando evocados, quando chamados, de uma maneira que seja oculta, sem pressão, né, sobre aquele espírito, porque ele ainda precisa ser bastante trabalhado, bastante lapidado, né? Não é o espírito não sai de uma questão de inferioridade, como eu disse no começo, tão rapidamente, né? Ele não larga o mal simplesmente. É que nem um vício, né? Tem um processo. E às vezes, quanto mais preso aquele espírito está a esses vícios, a esses maus hábitos, mais difícil mesmo ele tem para conseguir sair dele. E aí o que basta, a primeira coisa, se ele se sentir tocado, é a boa vontade, né? Quantas pessoas que acabam se perdendo no vício, que conseguem, por boa vontade própria, né, buscar uma ajuda, se internar numa clínica de reabilitação, buscar uma ajuda espiritual, através da fé que ele acredita. Então, esses irmãos conseguem por força própria, né? Que é um caminho até mais difícil, porque eles estão imersos em questões tão profundas, né, que não para sair sozinho é muito difícil, né? Eu acho que já devo ter comentado, trabalhei num programa de televisão onde o tema era dependência química e as pessoas, parte das pessoas que produziam o programa, que faziam o programa, ou eram dependentes em reabilitação de uma clínica, e os pais, as mães desses jovens, desses dependentes, né? E então você percebe a briga do bem e do mal, sabe? Aquela dualidade, o esforço da criatura em se recuperar e ao mesmo tempo o quanto ela não tem força para conseguir sair daquela situação, né? Então, nós como espíritos encarnados, a gente age conforme o nosso livre-arbítrio, né? Nós temos a liberdade da escolha de fazer o bem, de fazer o mal. E se a gente escolhe fazer o mal, a gente acaba enfrentando as consequências, né, dessas ações que acabam persistindo durante esses nossos caminhos. E se a gente consegue dar um passo à frente, se a gente consegue progredir, é imediato o efeito que esse espírito acaba sentindo, né, os efeitos positivos que acabam tendo, né. Quando esse espírito que está em reabilitação vê várias pessoas da sua família, pessoas que gostam dele, né? Ele percebe essas pessoas que o amam, o incentivando para sair daquele tipo de vida, é um gás que ele acaba tendo, né? É um fio de esperança e isso estimula e isso muda completamente, né? A disposição para que aquele espírito consiga obter a vitória em cima disso. E é tipo como se a gente pegasse uma estrada para ir para um determinado lugar. Então, eu vou sair daqui de Sinop e quero ir para Sorriso, que é a cidade mais próxima. E aí, tipo, no meio do caminho, vejo que tem um atalho, né? Ou um caminho que vai me levar para um outro lugar antes de chegar até Sorriso. É um caminho mais curto e também vai me levar para um lugar bem bacana, bem legal. Então, eu quero. Bom, deixa eu visitar isso, mas eu vou chegar no mesmo lugar mesmo, né? Vamos por aqui. E escolher esse caminho, sendo que eu já conheço o outro e sei que como faz para chegar, que é vamos dizer que é uma reta só. Eu não conheço estrada. E aí é uma estrada que não é boa, é uma estrada dura, é uma estrada ruim, cheia de buraco, é uma estrada cheia de curvas, que me deixa enjoado, né, Mari?
Ou seja, é uma estrada difícil para dirigir, sabe? Quando você tem que ficar segurando o carro tenso. Pois é, o carro parece que pesa 1 tonelada. Difícil. Quando eu topar com uma nova bifurcação, com uma nova possibilidade de acesso para voltar à estrada que eu estava, eu posso escolher continuar ali, dirigindo aquela estrada ruim, que vai me levar para o mesmo destino, ou posso escolher a estrada que é mais confortável, né? E eu vou ser penalizado se eu escolher a estrada ruim? Não, eu quero continuar nessa estrada. Não, não vou ser penalizado. Eu simplesmente vou sofrer as consequências que aquela estrada ruim me traz. E a partir do momento que eu cair numa nova bifurcação e que me der acesso para a estrada boa, eu vou ter a opção, a liberdade, o livre-arbítrio, para pegar esse caminho e seguir uma viagem melhor, né? Então, são as escolhas que a gente tem e a gente não tem eu não tenho uma penalização depois. Ah, não, você pegou aquela estrada ruim lá, você vai ser penalizado de novo. Não, você já foi penalizado. A pena ali que você teve foi sofrer para dirigir naquele lugar. Aquele lugar que não era bom. Você aprendeu? Você gostou? Quer continuar dirigindo ali? São as escolhas que a gente acaba tendo na nossa vida, né? É que nem quando a gente pega um exemplo de uma pessoa que cometeu muitos crimes, né? Teve uma vida envolvida com vários crimes na vida. Aí, independente da gravidade do crime que ela acabou se envolvendo, né? Independente, sempre vão ter esses anjos guardiões. A gente pode pensar no crime mais hediondo que a gente tenha, num crime bárbaro ou em crimes bárbaros. Essas criaturas, por isso que a gente fala que a gente tem que orar por elas, né? Por isso que a gente fala que a gente não tem que destilar ódio, julgar nada. A gente tem que orar para essas criaturas, justamente porque a nossa oração, querendo ou não, vai dar fortalecimento para que a boa espiritualidade tente agir sobre aquela criatura e abra espaço para que os mentores, os seus anjos, consigam ter acesso àquela criatura, né? Para auxiliá-la. E isso acontece através de nós, em prece, através de pessoas próximas tentando mudar a rota dela, né, fazendo ela enxergar que aquele caminho foi um caminho de escolhas ruins, enfim, fazer com que os seus pensamentos, suas reflexões surjam na sua consciência para que ele tenha esse despertar, certo? Diga, Ellen. Não foi, eu ia falar justamente da prece, porque comecei a me lembrar das obras de André Luiz, quando ele mostra os casos, né? E as pessoas próximas, as mães, ou alguém que tem um vínculo muito próximo com o espírito, e quando você intercede na oração, é um mérito mesmo daquele teu parente, daquele teu amigo, e quanto a espiritualidade age, que é isso que tu acabaste de colocar, para auxiliar quem está nos caminhos equivocados, né? Como é feito, o que que se dá a partir de então, né? E aí foi justamente, aí então Uhum. tu leste meu pensamento porque tu começaste a falar da prece. Eu disse a prece nada mais é que isso, né? Esse auxílio não vai, como ele coloca aqui, né? Não é para ser coercitivo, senão fere o livre-arbítrio do espírito, senão se torna Exatamente. fatalidade. Então, ter essa Exatamente. possibilidade de reflexão mesmo do espírito, ó, já tentei tanto esse caminho não tem me conduzido, não está me preenchendo, porque a nossa busca é, como a gente é espírito, né, em evolução, a gente tem uma essência que clama dentro da gente. E quando a gente está nesses caminhos equivocados, a gente vai estar sempre se chamando essa falta. Tá faltando algo. Por quê? Porque não é da essência da gente. É que o caminho do espírito é progredir, né? Evoluir. Uhum. Então a gente vai estar sempre com essa falta chamando. Por mais que esteja em trilhas erradas, vai ter sempre esse chamado interior, essa sensação de que está faltando alguma coisa. Não Tá é na essência, felicidade plena. Isso, é a essência. Não tem felicidade plena, né? né? Ele se Uhum. sente vazio. Então, ele vai com as vivências equivocadas, tem a hora que, né, que as preces que tu acabaste de colocar
elas vão proporcionar para esse espírito, junto com o auxílio do mentor, que ele tenha esse insight, olha, eu vou tentar esse caminho aqui. Quando ele tenta esse primeiro impulso que ele já faz, já é grandioso para sair, já é mais que um pontapé inicial. E aí é quando ele muda de rota, É isso porque ele aí. vê, ressoa dentro dele, opa, eu sou daqui. Eu não sei nem o que eu fiz por ali, mas eu sou daqui. Ele se reconhece nesse autoencontro, né? Perfeito, é isso aí. E aí, trazendo um pouquinho do que você falou, só para finalizar esse item, né? Esses anjos, sejam eles encarnados ou não, né? Eles, de fato, não tem como mudar, forçar a pessoa a mudar, não tem, né? Ele tem que fazer isso por vontade própria. Hoje eu levei no programa um subtenente do tiro de guerra daqui de Sinop. E aí a gente estava falando sobre doação de sangue, porque eles vão fazer uma campanha. E ele falou: Ah, eu consigo levar umas 10 pessoas para doar sangue. São uns 80 jovens lá alistados. E eu falei: Tá bom, eu consigo levar uns 3 aqui da TV, né? Ele falou: Mas a gente faz isso justamente porque a gente não quer forçar. Eu podia muito bem obrigar todos eles, mas eu não quero fazer isso. Não vou obrigar eles, eles têm que ir por vontade própria. Eles têm que ir, ver o quanto é bom e estimular os outros para que isso auxilia, eles vejam, né, o quanto isso é benéfico para eles e para as outras pessoas. E é por esse caminho, né? E aí a pessoa, quando decide por vontade própria, ela acaba tendo esse direcionamento no bem, acaba tendo essas melhores imediatas na vida, que está bem nesse último parágrafo, né? Desde que dá um passo em direção ao bem, ele sente imediatamente os efeitos. Entanto, não necessariamente significa que aquela criatura vai continuar constantemente no bem, porque ela pode voltar a ter escolhas erradas. E isso porque nós temos o livre-arbítrio, né? Então a gente dá um passo para frente, enxerga coisas boas, sente os efeitos daquilo, só que a gente ainda não está pronto às vezes. E a gente volta a falhar em determinados aspectos, até a gente encontrar aquilo que nos alimente mesmo. E lendo aqui os comentários, a Gisele comentou aqui: quando decidimos caminhar no bem, dispostos à reparação, sentimos os benefícios muito rápido. O caminho segue um curso que cada um tem de passar, mas quando nos damos conta disso, é um refrigério. E a Priscila: mesmo que esse passo seja pequeno, a gente sente mesmo, nem que seja aquele quentinho no coração. E a Gi confirmou aqui exatamente. Vamos para o item 13. O item 13. Quanto tempo que alguém perdura no mal? Qual é esse tempo que um espírito fica estagnado na maldade, em sentimentos de maldade, com pensamentos maldosos, com veneno na sua lábia, né? Tudo isso é maldade, né? Quanto tempo a gente fica perdurando nesse mal? E olha que é um processo, porque às vezes eu posso conseguir não falar mais, mas eu ainda penso. Então, assim, é todo um trabalho, né, de conscientização, de hábito. E a gente não tem como saber quanto tempo uma alma fica perdurando no mal. É uma conta que não tem como fechar, porque é uma métrica muito individual, né? Por conta da lei do progresso, o que a gente sabe é: ninguém fica para sempre. Ok. Porque cedo ou tarde, né, todos nós chegaremos a essa perfeição. Mas, mesmo que ele se mantenha no mal, conscientemente, né, achando que não tem, sou uma alma sem salvação, sou uma alma sem esperança, né, aquela depreciação, em algum momento da eternidade, da sua evolução, das suas encarnações, ele vai se cansar, né? Ele vai cansar desse sofrimento, porque ninguém aguenta só tomar pancada. E aí, quando ele tiver essa percepção,
de que viver nesse mal, nessa maldade, só traz esse sofrimento, essa dor, essa infelicidade. E aí, nesse momento, ele vai ser tomado primeiro, antes de ter o despertar mais claro da consciência, ele vai ter um arrependimento de tudo que foi construído, de tudo que ele fez, de todos os males que ele tenha causado a ele ou a outras pessoas, né? E aí, nesse momento, após isso, que ele vai adquirir a consciência. E essas consciências vão auxiliá-lo, né? Essa consciência, ele vai ter esse gatilho de que ele, em alguns aspectos, precisa começar a agir no bem. Porque às vezes ele faz organicamente, ele faz, cara, são hábitos tão acostumados que ele tem, hábitos que ele vem trazendo de encarnações, hábitos que a gente tem nessa própria vida, né? Desde pequeno, são algumas cristalizações que colocam na nossa mente, algumas verdades que colocam na nossa mente, e isso vai embora. E se a gente adquirir isso e não muda, nós estamos numa encarnação onde a gente vê muito a evolução das pessoas, né? Pessoas que eram de um jeito e mudaram com o passar do tempo depois de apanhar muito, né? Eu não sei dizer se nas outras encarnações eram assim também. Primeiro, porque as pessoas viviam muito menos. Então elas tinham menos tempo para tentar essa recuperação, né? Essa conscientização moral. Então elas ficavam. Então morria e já desencarnava com aquelas angústias, aqueles sofrimentos, aquelas raivas. E quando elas encarnavam e aqueles sentimentos fossem novamente ficando latentes, ela só basicamente resgatava aquilo que já fazia parte dela, né? Então ela não conseguia fazer esse trabalho de depuração de sentimentos. Talvez nossa humanidade nunca esteve tão com tanto acesso, com tanta facilidade para isso. Estávamos falando de psicólogo antes da live começar, né? As pessoas nunca estiveram tão abertas a isso, a essas possibilidades. Nunca perceberam que elas se adoentam emocionalmente muito facilmente. E por conta de família, por conta de trabalho, por conta de relacionamentos. Em outras encarnações, sei lá, 50, 100 anos atrás, isso não existia, né? Doideira da cabeça. Como você vai curar isso, né? Era um problema daquela criatura. E não um problema social, um problema espiritual. Então, assim, não tinha como ter essa consciência tão rápido ou tão latente quanto a gente tem hoje para a gente poder começar a seguir no bem e mudar, ainda nessa encarnação, as nossas escolhas, aquilo que a gente está sentindo, um pedido de desculpa, uma conversa com outra pessoa, né? Deixar as claras situações. A gente não é, hoje consegue, mas antigamente não era que nem um carro velho, né? Você pega o carro velho, vai bater na ignição, o carro não quer pegar, não vai ligar, né? Então, carro velho você tem que pegar, encostar na mecânica, ver o que está acontecendo para ele funcionar, por que está batendo na ignição e não está funcionando. E a gente também, né? A gente tem que entender por que a gente não consegue fazer essas ligações para fazer funcionar também os nossos bons sentimentos. E aí a gente consegue, de fato, né? Consertar nós mesmos, ainda nessa vida. E olha que preciosidade isso, né? Não precisar de outras encarnações. Isso porque a gente trabalha com essa mentalidade. Mas eu não estou falando só de pessoas espíritas, não, tá, gente? Tem muita gente de outras fés aí que eu também percebo isso, que elas acabam se cansando. E ter a fé ajuda bastante, né? Porque as religiões, elas acabam dando um fortalecimento nesse momento para as criaturas. Isso é salutar. A Aninha comentou aqui que, segundo aquela mulher, que eu não sei quem é a mulher, João Pessoa já está já há 2000 anos no umbral. Depois você abre o microfone e me explica, ou escreve aí que eu leio. A Camila, menina, depois que eu vi o vídeo dela, que eu também não sei de quem eles estão falando, ela não fala de João Pessoa não, era um espírito que tinha gritado por Barrabás, tá bagunçado isso aí.
João Pessoa? Não, eu tô lendo errado. Será que era João Batista isso aí? Alguém me ajuda, gente? Eu tô ficando confuso nessa conversa de vocês. Enfim. A Mari comentou aqui, sinal de progresso e de melhor aceitação em cima desse capítulo 13 que compartilhamos. Depois vocês me explicam aí a situação, senão quem vai assistir a live também vai ficar boiando que nem eu, tá? Vamos para o item 14. Rafa, Oi. é um vídeo que tem no YouTube que postaram lá no grupo. Você não viu a conversa no grupo, então, né? Tá, eu não De vi. um espírito que estaria há 2000 anos no umbral. Aí só que na legenda, teve um engano na legenda que aparecia João Pessoa. Aí eu falei, impossível João Pessoa estar há 2000 anos no umbral, porque ele morreu em 1930, né? Então a conta não bate. Aí a gente ficou falando do vídeo e tal, aí depois que eu fui ver, que eu não vou citar o nome da pessoa, né? Porque ela fala algumas coisas meio controversas nos vídeos dela. Aí depois a Sim. gente foi ver, eu fui ver o vídeo, eu assisti o início do vídeo, e na verdade ela não estava falando de uma pessoa, porque foi uma falha na legenda. Ela estava falando de um espírito que teria gritado por Barrabás, naquela coisa, né? Jesus ou Barrabás? Aí a pessoa gritou Barrabás porque tinha aí segundo ela, tá? Esse espírito tinha um rancor de Jesus porque os filhos dele foram seguidores de Jesus. Então largaram a casa, largaram o pai, largaram tudo para seguir Jesus. E aí esse pai ficou com rancor de Jesus. E aí quando foi nesse momento aí de escolher, ele escolheu por Barrabás, entendeu? Por isso ele Entendi. estaria no umbral há tanto tempo. Mas enfim. Entendi. Eu não assisti o vídeo inteiro, mas pelo que eu entendi era isso. Ou seja, o cara falou, escolheu Barrabás em vez de Jesus e ficou 2000 anos no umbral. Resumindo, é isso. Parece que sim. Tá, só para entender o contexto da situação. Com que não tem muito sentido também, né? Dentro de tudo que a gente está estudando, né? Então vamos ao item 14. Como Deus, ele é onisciente, ele sabe, né? O que... Ele sabe que ao criar uma alma, ele sabe quais são os caminhos bons, os caminhos maus que poderão ser escolhidos ao longo das encarnações, né? São inúmeros cálculos, né? Há uma coisa que a gente não consegue nem imaginar. E cada um de nós é uma alma que escolheu um caminho, ou vários caminhos, melhor dizendo, né? Ao longo das nossas encarnações. E cada um de nós foi recebendo os benefícios ou as consequências negativas das boas e das más escolhas dessas encarnações. É legal lembrar que nós também somos essas almas, apesar de nós não termos sido criados ontem, já sermos almas centenárias, milenares, já passamos por um processo muito constante, muito longo, né? E saber que ele também sabe que as escolhas sendo positivas, né, sendo para o bem, vão levar a alegrias e felicidades, como a gente já sabe. E assim como as escolhas ruins vão levar para aquela tradicional frase do Cristo, que é haverá choro e ranger de dentes. Então Deus, ele é como se fosse um terceiro personagem de uma história, né? Ele não se envolve na história. As suas leis foram criadas. Elas nos permeiam. Nós vivemos regidos por elas. Mas diretamente Deus não afeta as nossas vidas a ponto de fazer com que a gente de que uma dor seja tirada só porque a gente quer, né? De que agora eu quero ganhar na loteria. Deus, o filme lá do Jim Carrey é mais ou menos lembra bastante nessa questão da influência de Deus, que ele acha que Deus tem que fazer tudo. Imagina Deus responder um monte de e-mail, na época era e-mail, né? Não tinha WhatsApp, mas a pessoa mandou o pedido, aí Jim Carrey começa como Deus responder as pessoas e satisfazer todas as vontades delas, porque não é assim que funciona, né? Deus não intervém no livre-arbítrio. Porque assim como faz parte
da escolha do ser, de ter o seu caminho, como a gente viu alguns itens atrás, né? Tem que ver se aquela trilha que foi escolhida é uma trilha boa, uma trilha ruim. Se for uma trilha ruim, vai ter as suas consequências negativas. Se for boa, vai ter um resultado mais de esperança, né? De prazer espiritual e tudo mais. De contemplação, de alimento da alma. Então, através da razão, e a gente tem que colocar a razão aí, trazida por Kardec, muito, muito firme, muito forte, a gente entende que a verdadeira justiça divina, ela não tem nada a ver com essa condenação eterna, né, que a gente até abriu a aula de hoje. Mas é um sistema de correção do próprio ser, né, para o próprio ser, de progressão do próprio ser para o próprio ser. Não tem uma penalidade, não é uma penalidade externa. Não é um pai que põe a criança de castigo, né? Ah, você não teve uma boa encarnação, você vai ficar ali 100 anos no umbral. Você gritou Barrabás, vai ficar ali 2000 anos no umbral. Não é assim, né? Não existe essa matemática também, não teria nenhum sentido. Qual que seria a matemática usada por Deus ou pela espiritualidade para que a gente determine as nossas penas, né? Não tem sentido nenhum. Quem é pai, quem é mãe e pai de pet, já não funciona tanto, né? Mas quem é pai e mãe de humano, de filhos humanos, sabe que o filho vai passar por algumas experiências que não são tão legais, né? Porque nós já vivenciamos experiências que não foram tão legais e nós sabemos que em determinadas fases da vida a gente passa por alguns perrengues, né? É inevitável na adolescência não passar pelas crises existenciais, pelos relacionamentos que dão certo, pelos que não dão certo. Depois tem aquela fase do trabalho, né? Que a gente, quando é jovem, acha que a gente manja de tudo, né? E no fim das contas a gente só vai perceber que a gente não manja nada depois que a gente já tem uns 50 anos de, de experiência no mercado de trabalho. E o pai não pode virar e falar, não, filho, eu vou para a escola por você aí, porque não quero que você sofra bullying. Não, filho, pode deixar que eu vou no trabalho para você, porque eu sei como falar lá com o seu chefe e como conquistar a graça dele. Não vai, né? Pai e mamãe não vão fazer isso, não tem como. Eles também não têm como impedir com que esse filho não cometa erros, né? Porque faz parte da experiência que aquela criatura precisa ter para que ele aprenda qual é o caminho correto, né? Isso vai fazer com que aquela criatura se torne uma criatura melhor, experienciar, vivenciar tudo isso. Deus, assim como o pai ou essa mãe, não vai intervir, mas ele vai estar lá sempre para dar esse apoio, para dar essa sustentação, que é essa ajuda que a gente falou, ajuda em prece, né? Essa busca da fé, essa busca da espiritualidade, que vai auxiliar e dar alguns nortes e fortalecimento para que a criatura ajude a escolher um bom caminho, né? Através das boas inspirações da espiritualidade. Então, essa maturidade, ela acontece, acaba acontecendo com o tempo por conta de um desenvolvimento próprio. É bem interessante essa análise. Beleza, ninguém comentou nada agora, vamos para o próximo. A Pri tá falando aqui. Ele disse sim para todo mundo. Lembro tá falando do Jim Carrey, né? Como Deus que acabou no filme fazendo com que todo mundo ganhasse na loteria e tinha que dividir entre todo mundo. Aí foi um pega para capar. É bem isso. O filme retrata bem esse item do nosso estudo. Bacana isso. E assim como eu usei o pai e a mãe, né, nessa referência, esse item também trata justamente sobre a questão de que em cada indivíduo, ele acaba sendo responsável pelas suas escolhas, né? Então, ele tem as consequências, Deus não intervém na vida, porque o livre-arbítrio é individual e vai trazer essas
essas consequências diante das suas próprias escolhas, das suas faltas, né? Pelos erros e pelas maldades que a criatura cometeu, ou mesmo pelas coisas muito boas que ela acabou fazendo, né? E aí entra um outro fator de que ninguém, acho que a gente estava comentando isso hoje, ninguém carrega a pena do terceiro, né? Tava no trabalho ontem, um amigo meu tava brigando com a mulher pelo telefone. Por quê? Deu alguma coisa ruim com algum conhecido deles, mais dela do que dele, e ele no momento falou assim: "Não, vou desligar agora que eu preciso trabalhar e eu não vou ficar tomando a dor dos outros". E a mulher tava desesperada lá para poder ajudar. Não sei qual que aconteceu, não me interessa também, mas o papo foi esse. E é isso, né? Quantas pessoas acabam carregando para si a dor, os problemas, tudo que os outros têm de dificuldade, porque a gente fica com dó, a gente fica com peninha. Que fique bem claro que a gente tem que separar, a gente ter um pingo de empatia pela dor do outro com a gente carregar a dor do outro, né? E aí a gente acaba tendo esses percalços, né? Então, a Ana faz más escolhas. Aí eu não vou ser punido por uma má escolha que ela tem. Então, ela tem que buscar soluções daqueles problemas para que ela consiga, assim como com o seu livre-arbítrio se enfiou nessa situação, que ela consiga sair. Posso auxiliá-la com uma palavra, com uma prece, tudo mais. Assim como eu posso também fazer parte desse problema. E como que eu posso fazer parte desse problema? A partir do momento que eu incentivo ela a ampliar essa dificuldade, né? E aí, a hora que ela amplia essa dificuldade por um conselho ruim meu, por um direcionamento equivocado meu, eu, querendo ou não, acabei contribuindo para que ela tivesse aquele problema ampliado. E aí passa também a ter uma responsabilidade terceira nesse caso. Aquele que vê uma determinada situação e não faz nada, né, é uma pessoa omissa em relação a determinadas situações, ele também tem uma parcela de responsabilidade, porque ele pode ajudar e não fez, né? Diferente de não conseguir ajudar. E a gente vive uma sociedade, como a gente já falou antes, bastante doente, né, emocionalmente. E tem uma porrada de doença psicossomática que a gente tem, né? Como enxaqueca, a gente tem síndrome do intestino irritado, por conta de uma ansiedade, a gente desenvolve lúpus por conta de uma dermatite, gastrite, crise de pânico, enfim, um monte de coisa que, somado com ansiedade, burnout, leva as pessoas a um caminho de depressão, né? E aí a gente pensa assim, antes não tinha isso, mas hoje a gente já tem um olhar mais de reflexão, né? Quantos chefes, quantos líderes, né? Quantas pessoas que pegam seus funcionários e gritam e fazem passar vergonha e estimulam os outros a depreciarem o outro que não teve um sucesso ao bater uma meta, ao cometer um equívoco no trabalho, né? Eu fiquei doente, vou sofrer as consequências dessa doença, claro, né? Mas aquela criatura que auxiliou nesse desenvolvimento, ela tem uma responsabilidade sobre isso, né? Então, a gente tem um outro olhar sobre essas questões nos dias de hoje, né? Então, essa insensibilidade, essa dureza que as pessoas têm no sentimento, elas acabam tendo, querendo ou não, uma responsabilidade moral também, né? E espiritual que acaba sendo considerável para com as outras pessoas.
Eu trouxe esses exemplos, né, mas Kardec acaba usando o suicida como um exemplo bem claro aí no item 15. No item 16, que é esse item bem curtinho, a gente já viu que no capítulo do Céu e Inferno, que as almas elas acabam não vivenciando esse suplício eterno, né? A gente já falou um pouco disso hoje. Sabemos que ele é temporário, que cada alma vai sentir, vai vivenciar a dor da sua maneira, né? E isso é muito individual. E aqueles que cometeram milhares de faltas, né? Eles vão acabar sentindo o mesmo suplício, a mesma dor que os culpados que tiveram apenas uma falta. Porque não existe uma métrica nesse sofrimento, né? Não tem um mal pior do que o outro. Ele tem consequências diferentes. E quem vai fazer esse julgamento, se aquilo que eu fiz foi ruim, foi muito ruim, né? Tem uma escala, né? Sou a minha própria consciência. O quanto aquilo, eu percebo que o quanto aquilo foi ruim para alguém. O quanto aquilo foi prejudicial para mim ou para outra pessoa e o que eu gostaria de fazer para que eu amortizasse dentro da minha própria consciência isso, né? Então, só com o despertar, só com essa consciência a gente consegue fazer isso. Porque, senão, a gente teria uma escalinha, né, de infernos, ou umbrais, como os espíritas do movimento espírita gostam de dizer, né? A gente teria o inferno, o umbral do assassino, o inferno e o umbral do suicida, o inferno e o umbral daquele que cometeu um pecado da gula, o inferno, o umbral dos roqueiros, dos tatuados, dos médicos e das mulheres que cometem o aborto, né? O inferno dos pais que abandonam os seus filhos. Então a gente teria vários tipos de infernos e de umbrais. E como se eles tivessem uma escala. Qual desses é o pior de todos? Qual é o mais pior? Usa uma expressão errada. Mas qual deles é o mais pior de todos? Não tem como medir isso. Quem vai medir isso é a própria consciência a partir do momento que ela compreende, né? Então, não é o inferno de Dante, onde você tem várias camadas, né? É um erro pensar dessa forma. Então, como o Paulo até lembrou no nosso encontro, a alma pode se redimir pagando sempre com o bem. Então, a partir do momento que ela paga com o bem, e não por uma obrigação, como uma nota promissória, ela já começa a se redimir daquele mal que ela fez. Já começa uma purificação, porque ela já começa a trilhar um caminho de bem, porque ela já sabe que aquele caminho já não está equivocado, está errado, né? E as pessoas, as almas que ficam presas a isso, não, é um absurdo essa criatura estar fazendo bem, porque ela fez muito mal, né? A gente volta para o julgamento, primeiro, pensando dessa forma. E segundo, a gente acaba, como criatura que pensa dessa forma, a gente acaba esquecendo que, tipo, se a gente está preso nisso, isso só vai fazer mal para a gente, né? Só vai trazer mal, doenças, questões psicossomáticas para nós mesmos, porque aquela criatura está de boas. Se um dia, como uma alma, encontrar você, ver aquele mal lá e vir te pedir desculpa, se você estiver preparado para receber, seu coração já vai estar mais limpo, né? Porque talvez seja uma coisa que a criatura busque. Mas se não for uma questão que ela busque também, não adianta também ficar só destilando e esperando o mal daquela criatura que fez o mal, né? Eu até trouxe esse exemplo no evangelho da semana desse domingo, que é a questão que a gente tem com os encarcerados, né? Como que a gente vai esperar a remissão dessas almas se a gente sempre os vê como criaturas perdidas ou como criaturas que um dia fizeram mal? Elas não vão se redimir nunca se a gente tiver esse olhar, se a sociedade tiver esse olhar, né? A pior dor é a moral, a Ellen comentou aqui. Eu vou trazer aqui o 17, se der eu trago o 18 e a gente encerra, tá, gente?
O item 17. As consequências que a gente tem por conta das nossas ações, elas são infinitas, né? Pensando agora aqui, me lembra muito essa questão que a Marvel está trazendo, que já existia, claro, né? Mas agora está absorvendo no cinema, que é a dos multiversos, né? Que você acaba abrindo aquela teia e existem várias variações das conexões dos universos e tudo mais. As consequências para as nossas ações é a mesma coisa, né? Então ela vai seguindo uma linha, como se ela seguisse uma linha do tempo, e aí houve uma ação, e aí você tem uma consequência. Pode ser boa, pode ser mal, ela vai para um caminho. Aí você tem outra escolha, outra consequência, ela vai e vai se desmembrando como se fossem grandes raízes, né, debaixo da terra, que vão seguindo o seu caminho, né? E algumas vão para uns caminhos bons, outras nem tanto, elas vão se misturando também, né? As possibilidades, elas acabam sendo infinitas, a gente não consegue nem medir ou entender, né, o que, por isso que a gente não consegue medir a dor do outro, porque a vivência, a experiência daquela criatura, só ela vivenciou e pode dizer se aquilo tem sido pesado ou não para ela, né? As condições de tempo, de espaço, de pessoas envolvidas, do estado mental das criaturas envolvidas, tudo isso são fatores cruciais para que a gente não tenha um efeito igual ao outro após uma causa primária, né? É muito louco pensar desse jeito. Mas Kardec acaba trazendo um caso bastante específico, que pode ser semelhante a muitos, ou pode ser para muitos a causa primária justamente das escolhas erradas, que é a questão relacionada ao materialismo. Que quanto mais o espírito ele se apega à matéria, e quando eu falo se apega à matéria, se apega excessivamente, pesadamente à matéria, e acaba quase que rompendo os laços com a espiritualidade, negligenciando a espiritualidade, negligenciando a possibilidade de um progresso moral, mais dificuldade aquela alma vai ter para conseguir se desvencilhar daquele corpo, daquelas questões que ele vivenciava, das questões do seu estado mental, né, das dores que o corpo tinha, né, e esses espíritos eles acabam ficando presos, amarrados às angústias durante todo o processo de desencarne, né, de e, e acaba sendo uma coisa bastante dolorosa para aquela criatura. Então, quando fala que o espírito vê, né, o corpo definhando e tudo mais, é porque de fato ele tá ali, ele acredita que ele tá no corpo e que às vezes ele tá só preso naquele caixão. E que porque ele sente a matéria, ele sente a carne. Eu estava lendo um, um capítulo da Revista Espírita, vai entrar, acho que agora no Céu e no Inferno mais para frente, um relato, que é o relato, o artigo do Suicida da Samaritana. É um caso bem louco, que o cara desencarnou e Kardec acabou evocando aquele ser alguns dias depois do desencarne dele, porque era um suicida que eles não sabiam quem era a pessoa. Foi dado como indigente, porque foi uma pessoa que apareceu num hotel, se matou, e aí ele queria entender quem era aquela pessoa, através da evocação, quais eram, por que ele fez aquilo e tudo mais, né? Para, sei lá, avisar algum conhecido. E claro, né, sempre tem o objetivo científico que Kardec trazia, isso é a parte mais legal. E aí, só para entender, o espírito, ele, na evocação, disse que estava ali, preso ao corpo, né, como sentindo as dores que ele tinha, mentais também, né, das dores que ele sofreu, que levaram ele até aquele ato de tirar a própria vida. E que ele se via ali, né, dentro do caixão. Então, é exatamente um exemplo como esse que Kardec acabou usando até como referência
né? Essa perturbação da alma pode durar meses, pode durar anos, pode ficar muito tempo. E no filme do Nosso Lar 2 a gente viu isso, né? O espírito do Otávio lá, em sofrimento. Quanto tempo se passou e ele esteve naquela situação até ele pedir por ajuda e sair daquilo, né? Todo aquela situação que ele vivia é um reflexo da confusão e do sofrimento espiritual que aquele ser tinha. E é diferente, né, dos seres mais espiritualizados. E Kardec também acaba trazendo nesse tópico. Os seres mais espiritualizados têm uma consciência diferente, uma consciência um pouco mais pura. São criaturas que valorizaram mais a vida, né? São criaturas que buscaram algum sentido, alguma melhora para sua encarnação. E entendem qual é a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E mesmo que elas desencarnem dentro de um grau, né, de apego à matéria, entre muito desapegado e um pouquinho só desapegado, elas conseguem, né, ter uma transição um pouco mais tranquila, né? A separação entre a alma e o corpo, ela acaba sendo mais rápida, não tem tantos abalos assim para que aquela criatura compreenda o que aconteceu, né? O despertar na vida espiritual, ele acaba sendo mais sereno, não tem tanta perturbação assim. E aí a gente pega o Nosso Lar 1 como exemplo disso também, né? Que o André Luiz, em vida, era um cara materialista, era negligente com o próprio corpo, negligente com esse progresso espiritual, e aí enfrentou, né, no pós-vida, aquele sofrimento naquela zona umbralina que ele se via de perturbação após a sua morte. E aí a jornada no plano espiritual acaba sendo de um aprendizado, de um arrependimento, né? Quando tem aquele despertar dentro daquele limbo que o espírito se encontra. E aí isso acaba contrastando, né, com espíritos também mais evoluídos que têm essa transição pacífica. Além do Nosso Lar, usando o filme do Ghost também como referência, o personagem principal, do Patrick Swayze, mesma coisa, né? Ele foi assassinado e ficou ali na Terra. Enquanto ele não compreendeu, primeiro, que ele estava desencarnado. Segundo, que ele estava apegado à paixão, né? Do sentimento de paixão que ele tinha pela esposa, porque ele via que, primeiro, que ele amava muito ela, e segundo, que ele via que ela ia se envolver numa situação muito delicada com o outro indivíduo que causou a morte dele, né? Então, perturbado por um sentimento de vingança, de isso, querendo ou não, é algo ligado ao material, né? Ele não teve a paz espiritual necessária para poder buscar a luz, que é o que acontece simbolicamente no final do filme. Então, quando ele desapega, vê que a felicidade dela não é necessariamente uma felicidade com ele, e ela também, né? Porque ela sente ele, ela busca ele através da médium. Então, quando os laços, né, se desvencilham, acaba ficando mais tranquilo, mais leve. E a Pri que falou aqui, eu sempre lembro do Otávio nessas horas, né? Aquela cena foi muito bonita. Pois é, uma cena maravilhosa, muito emocionante. Aquela cena da regeneração do Otávio no final do filme. Não, sem dar spoiler, porque não é todo mundo que viu, e dia 26, né? Estreia ele no Disney Plus. E eu pensei na gente, né? Porque ele fala aqui que da consciência pura, que durante a vida se identificaram, todos aqueles que se identificaram com a vida espiritual e se desapegaram das coisas materiais. Somos nós, né? Na nossa Exatamente. luta diária, que já estamos aqui buscando esse despertar, esse valorizar aquilo que precisa ser valorizado, trabalhar o nosso espiritual.
não se apegar tanto, ainda que a gente seja desse mundo temporariamente, né? Mas a gente tem essa consciência da nossa essência. Então, somos nós. Me veio aqui que somos cada um de nós nesse despertar de consciência, nesse desabrochar do nosso ser, na nossa caminhada, né? Serve muito, né? Serve muito. É a gente, É, cada um de nós. exatamente. E cada um dentro da sua evolução, né? Do seu caminho. Isso que é o interessante cada um perceber isso, né? E aí o item 18 para a gente encerrar a noite de hoje, ele é um trecho bem pequenininho, vou ler aqui, ó. Um fenômeno muito frequente nos espíritos de certa inferioridade moral consiste em acreditar que ainda estão vivos, e essa ilusão pode prolongar-se durante anos ao longo dos quais experimentam todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da vida. E aí, esse trecho curtíssimo me chama muito a atenção, né? Porque ele quatro linhas ali, né, esse parágrafo, e ele traz informações muito claras, né? Ou seja, a inferioridade moral ela é frequente, ela acontece porque a gente crê estar sempre em vida, ela acontece essa ilusão, né? Porque essa estar em vida é uma ilusão, né? A gente então acredita que está em vida, e isso nos mantém iludidos, pode se prolongar por anos, e a gente acaba nessa situação experienciando essas necessidades, os tormentos e as complexidades que se vive na vida como se tivesse encarnado. É um bagulho muito louco, né? E quantas almas não passam por isso? Então, é um baita resumo de quem a gente é, né? Do que são os resultados que a gente realiza, né? Ou realizou ao longo das encarnações, inclusive nos dias atuais. Porque o que mais me pegou foi perceber a conexão, né? O fio que liga todas essas informações. Elas se conectam de uma forma muito interessante. E querer estar em vida, muitas vezes, não é só uma questão material, mas um reflexo da fé das pessoas também, né? Tem pessoas que não têm religião, que acreditam que depois que morreu acabou, e aí, se morreu acabou para elas, elas forem muito materialistas, elas vão continuar naquilo que elas estavam, né? Vão continuar vivenciando daquela forma. Mas também, quantas encarnações nós tivemos sem uma consciência moral, independente de ter fé ou não, né? Sem essa consciência da imortalidade do espírito. E aí a gente, por conta disso, quantos anos na erraticidade a gente acabou não perdendo? Quantas décadas a gente acabou não perdendo? Achando que a gente estava vivo ou que a gente estava purgando em algum lugar, né? Andando por aí, a esmo, achando que o pós-vida era só aquilo, obsediando, entrando numa casa ali ouvindo um evangelho e sem entender muito o que estava acontecendo ali, né? Entrando Ou numa achando que igreja. tava louco, né? Ou achando que estava louco, né? Então, assim, vai entender os percalços aí das almas, né? Esses sofrimentos, essas dores que a gente acabou arrastando. E aí tem um plot twist muito grande, que é o filme do Sexto Sentido, né? Que o Bruce Willis é exatamente isso, né? Não tem nem como não contar, porque se alguém não viu aí, pelo amor, né? Todo mundo sabe o que acontece no final do filme, que assistiu o filme. O cara passa o filme inteiro encarnado, achando que estava encarnado, né? Conversa com as pessoas, convive com os lugares, vai nos lugares e passa, vive, ele estava vivendo ali. E a gente acredita que ele está vivendo, porque ele age como um encarnado. As conversas que ele tem no filme com as pessoas é muito engraçado, depois você vai rever, as pessoas não estão interagindo com ele, ele tá tipo falando sozinho, é quase uma terapia nele, né? Mas para ele tá vivo. E ele não tá sentindo raiva, ele não tá sentindo remorso, ele não tá com ódio de alguém. Não, ele simplesmente acha que a vida continuou, que ele tá encarnado, porque ele não sabe que ele morreu, né? Ele não entende isso e ele tem medo.
é muito legal, assim, essa questão dessa percepção que a gente depois toma aquele estalo no final do filme, né? Não, deixa eu ver isso de novo, não é possível. E quantas almas não vivem nessa erraticidade aí de estar na Terra porque acha que só existe aqui, né? Quantos não vão desencarnar ainda e continuar nessa situação? Acho que só quem é médium para conseguir ter um discernimento, né, para separar quem vive e quem é encarnado, aqueles que conseguem, para justamente poder até auxiliar essas criaturas, porque a gente não vai conseguir ver. Por isso que talvez não, por isso que o bom exemplo, né, quando ele é dado, ele é muito rico, porque a gente não está só mostrando para quem é encarnado, a gente não sabe os desencarnados que estão ali nos acompanhando, né? E é bem legal pensar desse jeito, né? E só para a gente encerrar e trazer uma outra metáfora, é que nem essa percepção, né? Essa falta de percepção do desencarne, é que nem quando isso a gente percebe bastante nas pessoas que, principalmente da geração passada, que se aposentavam, né? Pessoas se aposentava jovem ainda, porque depois começou, né? As pessoas começaram a viver mais. E, tipo, aposentadoria, sei lá, o cara trabalhou como funcionário público por 30 anos, com 50 já estava aposentado. E aí esse cara, tipo, se vê sem um caminho para fazer, porque a rotina dele por 30 anos foi a mesma no mesmo lugar. E ele aparentemente não sabe fazer outra coisa, porque ele só sabia fazer aquilo. E na cabeça dele, ele continua com o mesmo ritmo de levantar no mesmo horário, de fazer as mesmas coisas que ele fazia, de agir como ele agia para ir no trabalho, né? Essas pessoas tiveram muita dificuldade, e tem muita gente que ainda tem, de perceber que agora eles têm um outro momento de liberdade, de desenvolvimento de talentos, de estudo, de coisas que eles não puderam fazer por muito tempo, e o espírito está livre ali, né? Encarnado e livre para fazer. Mas alguns ainda ficam presos às preocupações ou às incapacidades, às impotências que eles acham que eles têm porque eles só serviam para uma coisa. E ficam ali, né? Mastigando internamente aquelas angústias que por tantos anos tomou conta da própria vida e impede que eles aproveitem com excelência aquilo que eles podem a partir daquele momento. Então hoje a É, gente encerra. eu posso falar só uma coisinha que eu lembrei? Pode, claro. É que eu fez agora me lembrar lá no centro espírita que eu frequento, a gente está fazendo exercício mediúnico, né? Então, Uhum. tem momentos que muitos espíritos que ali se apresentam, eles não têm realmente essa consciência de onde é que eles estão. Aí a médium que está orientando, ela fala, mas veja por quem você está falando. Então, é muito isso que tu acabaste de colocar, né? Que não a realidade é tão real, eu continuo, as emoções, o que se sente é tão vivo que não dá para fazer de imediato essa distinção desses planos, do espiritual para o material. Ele não consegue identificar. Então ele se sente vivo. Meus pensamentos são os mesmos, eu estou me vendo como eu sou. Então eu não percebo ainda que eu ainda não sou mais desse plano. Então tem muitos esses relatos, né? E me fez lembrar agora com a tua fala. Que é isso mesmo, essa distinção, essa mudança de plano, ela não é de imediato uma coisa muito clara. Ela vai se dando gradualmente para o espírito. Isso aí, ótimo relato. Aí a gente quando vivencia a mediúnica é isso mesmo, né? Quando a gente vivencia experiências nas casas espíritas, a gente vê com mais nitidez isso, né? Fortalece até nossa fé, né, Ellen? E em tudo que a gente está É, estudando, isso em tudo que a mesmo. gente vê, é bem legal. E é isso, gente. Então encerramos parcialmente esse capítulo, né? Ficamos aqui no capítulo 18. A partir da semana que vem a gente toca do 19 até o encerramento para a gente finalizar esse capítulo 8, tá bom? Espero que tenha sido elucidativo e qualquer dúvida a gente pode jogar lá no grupo, quem não quiser, quem não comentou, quem não quis escrever nada aqui. E qualquer outra dúvida também pode jogar lá para a gente bater um papo. Fechou? Vamos fazer um encerramento.
E peço para que nesse momento possamos mais uma vez fechar os nossos olhos, que possamos fortalecer a nossa conexão junto com a espiritualidade presente, agradecendo os irmãos desse trabalho, agradecendo as falanges de Kardec que nos auxiliam no estudo, nas reflexões, que nos dão todo o suporte, para que todas as quintas-feiras possamos ter esse encontro, nossas reflexões, os nossos desabafos, os nossos questionamentos, que nós possamos, em conjunto, em grupo, todos, estando uns amparando os outros, possamos compreender melhor esse estudo que estamos realizando. Agradecemos a oportunidade, mais uma vez, do encontro, que possamos ter uma noite de descanso agradável, um restinho de semana abençoado e que quinta-feira que vem possamos estar todos reunidos mais uma vez para encerrar esse capítulo. Que assim seja. E é isso, gente. Muito obrigado aí pela companhia, aqueles que estiveram conosco. Semana que vem tem mais, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima noite e tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite.